Aline é docente sênior da Faculdade de Ciência Política, Governo e Relações Internacionais da Universidade do Rosário, desde 2016. Diretora de pesquisa também dessa universidade. Ela obteve seu doutorado em estudos internacionais na Universidade de Miami e seu mestrado em estudos latino-americanos da Universidade de Georgetown. Antes de ingressar na Universidade del Rosário, foi professora titular da Universidade de Los Andes e também professora e pesquisadora da Universidade Nacional da Colômbia. Ela é membro fundador da Rede Colombiana de Relações Internacionais, Rede Intercol, editora associada da revista Foreign Policy Analysis, membro dos comitês editoriais das revistas International Studies Quarterly, Review of International Studies e Global Society. E, além disso, ela é coeditora da série de livros da Routledge, Worldling Beyond the West. Além de suas atividades acadêmicas, ela é colunista semanal no jornal Ela é Espectador. Aline, muito prazer enorme ter você conosco aqui. Eu ia falar em espanhol, mas acho que a gente não tem tradução. Em seguida, a gente vai ter a fala do Bruno Cardoso, pela primeira vez aqui conosco. Ele é professor adjunto do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia. Doutor em Ciências Humanas pelo UFRJ, com estágio doutoral na École des Études em Sciences Sociales de Paris. Mestre em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, título obtido em 2005, e bacharel em Ciências Sociais pela mesma universidade em 2002. O Bruno é coordenador de pesquisas efetivo do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência Urbana, NECVU, é assim que se diz? Membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, LAVITS, e coordenador do Laboratório de Estudos Digitais, LED, da UFRJ. Por fim, mas não menos importante, teremos a fala da Márcia Leite. Ela é graduada em Ciências Políticas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Ciência Política pelo UPEG e doutora em Sociologia pelo Programa de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela possui pós-doutorado em Sociologia Urbana no UPEG e na EHESS, como se diz? Institute. É professora associada e pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também pesquisadora do CNPq, categoria 1C. Coordenadora de pós-graduação Lato Sensu em Sociologia Urbana do Instituto de Ciências Sociais da UERJ. E, além disso, ela integra os grupos de pesquisa classificados, ou, enfim, formalizados no diretório do CNPq, distúrbios, dispositivos, tramas urbanas, ordens e resistências, e CEVIS, Coletivos de Estudos sobre Violência e Sociabilidade Urbana. A Márcia integra ainda o Laboratório Cidades, Núcleo de Pesquisa Urbana, a sigla desculpa, me perdi aqui, Núcleo de Pesquisa Urbana, PPCIS da UERJ, perdão. A lista é longa aqui, me perdi. E, por fim, ela integrou o Pronex da FAPEG, intitulado Juventude, Desigualdade e o Futuro do Rio de Janeiro, e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, com o Observatório das Metrópoles, desde 1996. Márcia, é um prazer também enorme tê-la conosco. Bom, eu vou dar início à mesa, sem mais delongas. Cada um dos integrantes da mesa terá 15 a 20 minutos para a sua exposição. A gente começa com a Arlene. You have the floor. Bom dia, buenos días. Muchas gracias por la invitación, en especial a Manuela. I am going to speak in English because I do not speak Portuguese, nor do you speak Spanish, most of you. Which is sad. I am going to try to present, I have to stand because I don't have anything in writing. I'm going to try to present an idea that I've been working on, but which is not very developed yet. So please excuse me. We've heard some very sophisticated and developed presentations. This will not be one of them. I'm going to time myself. But I think it might contribute something interesting to the conversation. I've titled this provisionally Going Local,
Colombia's role in military/security knowledge production and circulation. Yesterday, Ana Leander spoke about how we shouldn't just talk about security, so I'm putting military/security in her honor. The slash means nothing, just to be clear. I want to pose a problem. I work a lot on how knowledge travels, and increasingly I've been interested in how security or military knowledge also travels. And Colombia, as we'll see, is an interesting case study to talk about this. I think it has not been explored quite enough. The problem is the following. When we look at military and policing practices today, including counterinsurgency, counter-narcotics, counter-terrorism, and you might think that all of these could actually be placed in the same bag, and I think increasingly they can. They seem to be characterized by not the imposition of global northern schemes, but actually the convergence of both global and local and northern and southern militaries, police, models, doctrines, and elite interests. And this, I think, calls for the decentering of the ways that we look at policing and military practices around the world today. One could say, by way of argument, that the making and circulation of models that are transferable and that can travel from one site to another is actually rooted more and more so today in their co-production at both levels. And by both levels, I mean both at the global and the local, and in the North and in the South. Increasingly, it seems to be the case that if a model is not somehow co-produced and co-owned in the South, it doesn't gain sufficient traction to be able to travel around the world. And so even the third point, when military and security knowledge originates globally, meaning from the outside of local cases, local ownership becomes crucial to legitimate it and to allow it to travel between distinct sites around the world and between distinct thematic domains. And what I mean by this is that increasingly security knowledge not only travels very fluidly around the world, but it also becomes fluid between different problems. Meaning, and you know this very well, strategies devised originally for counterinsurgency can be applied to counter-narcotics, can be applied to even riot control, amongst other things. So this is essentially what I would like to talk about in these few minutes. And Colombia, for me, is an interesting case study, if not a laboratory, to observe precisely this problem. Mainly because what we see in the Colombian case is the interaction between globally inflected military and security discourses and practices, mostly derived from the United States, and their reappropriation in the Colombian context, their vernacularization, and their recirculation from Colombia towards other places in the world. And I'd like to try to situate this within a long-standing relationship between Colombia and the United States. Colombia, I don't know how much you know about its foreign policy and its relations with the United States, is quite an outlier in Latin America in the sense that it is not only, at least in terms of elite interests, a very pro-American country, but also has a very long-standing, close relationship with the United States, both in terms of state policies, but also in terms of military and police ties. So I just wanted to mention, Colombia was the only country in Latin America, for instance, to send troops to the Korean War in the 1950s, and this consolidated a very long-standing relationship, actually, at the military and after that the police level, that carried through, obviously, the Cold War and the introduction of national security doctrine in the 1960s and 1970s, and the drug war in the 1980s, which included then the police also in this very strong relationship. For me, the two key moments in talking about Colombia as an important laboratory are both Plan Colombia, that begins in 2000, and what I would call the strategic partnership between Colombia and the United States. Starting in 2000, the United States adopted what for me is probably the most ambitious stabilization effort in Latin American history. The United States has spent approximately $10 billion starting in the 2000s to contribute not only to counter-narcotics in Colombia, but more importantly to what we could call state building and stabilization, giving a very critical period in the evolution of Colombia's security crisis in the 1990s, which led to
overblown speculations that the Colombian state was on the verge of collapse. And this situated a very special moment in Colombia-U.S. relations in the sense that U.S. involvement became much more visible than it had in the past in actually conducting these types of activities within the country. And the second moment that I'm going to talk about is the one that actually lends itself to thinking about Colombia as a local owner of security and military policies that are then circulated internationally, begins more or less in 2010 when Juan Manuel Santos comes to the presidency and begins to promote the exportation of Colombian expertise as a means of consolidating, amongst other things, a strategic partnership with the United States. So this is essentially what I'm going to try to talk about. I'm not the only one who talks about this. I am not fancy to Robert Kaplan's analysis. Maybe some of students have read his famous article, The Coming Anarchy, which I absolutely hate. It's an ethnocentric and Eurocentric read of the Global South. In his book, Imperial Grunts, he also makes explicit reference to Colombia. It's written in 2005. And I just wanted to point to how he sees Colombia's role in all of this. He says in his book that imperialism is less about direct intervention and conquest and more about the training of local armies and security forces. And one could say that this is, in fact, what has happened in relations between Colombia and the United States. To quote him, he says, "The future of military conflict was better gauged in Colombia than in Iraq through Plan Colombia. In Colombia, I was introduced to the tactics that the U.S. would employ to manage an unruly world." So essentially what Kaplan is trying to tell us is that Colombia was actually a proving ground for the development of counterinsurgency strategies in particular that would then be used in other parts of the world following 9/11. In Colombia, essentially what he tries to show is that the U.S. military produced and perfected strategies and doctrines that would become this signature light footprint policy elsewhere in the world, which became quite visible during the Obama years, actually. Before COIN, post 9/11, the drug war, one could say, was used as a first lab to experiment with special ops forces. Colombia has perfected this group called Jungla, which is a special ops forces dedicated to counter-narcotics activities, but also private contractors, intelligence activities, and some people would say paramilitaries. So essentially what Kaplan tries to say to us, again, I don't like his analysis, is that this model is imposed from the outside via the United States and then used to execute U.S. policies elsewhere. What I would like to suggest is a more nuanced argument that takes into account the roles of both the global and the local, but most particularly the local. When we tend to talk about these topics, we envision asymmetrical relations as essentially an imposition of things from the outside, and we lose sight of the fact that even weak actors, however weak they may be, have a certain degree of agency in terms of how they react to asymmetry and how they adapt things that come from the outside and what they do with them. And so essentially, the idea here is going to be that the U.S. turn to local experiences and expertise, which is part of this general trend that I described at the beginning, to boost the authority and the marketability and the traveling of global military and security, ignores the agency of local actors themselves in promoting and cultivating these types of relations. And for me, again, Colombia is an important case study precisely because Colombian elites, and I would say here both civilian and military and security elites, have played a very key role in marketing Colombia in distinct ways with an eye to mobilizing U.S. support and to consolidate a special relationship with the United States. Given this atypical relation that Colombia has always had with this country, and much more recently to build a success story of use to diverse foreign policy interests. Now, I didn't mention at the beginning when I posed the problem that marketing security and defense policies and military policies actually requires a success story, because if there's no success, then the things themselves can't be marketed. So what I want to suggest is that the U.S. was not only responsible for the Colombian success story, the Colombian state itself promoted very actively this idea with a view to be able to become a security exporter.
as we'll see in 1 second. And it's interesting to just observe that the success story is kind of an aftermath of Plan Colombia. And so in my analysis, I've looked very closely at 2 different periods of this process. The first is actually Plan Colombia, which I, again, don't view as the United States imposing a stabilization program, but actually the Colombian state conducting a policy that I've called intervention by invitation. So it's not just the United States worried about the Colombian state on the verge of collapse, but it's actually the Colombian state itself selling an idea of a state in crisis on the verge of collapse, that if something isn't done, the guerrillas are going to take over. And in doing so, elicits U.S. interest and support and invites the United States to come in and to participate in stabilization via pretty much direct intervention on the part of this country. In the second moment, which is what I'm going to talk about, which I call associated dependent cooperation and the export of the Colombian model, Colombia has now overcome this crisis in a very short period of time. We're talking about 10 years, to such a degree that it's become an expert in security and a success that can then be transported to other parts of the world, which is essentially what has been happening since 2010. So just to talk a second about this program, we call it Diplomacia para la Seguridad y la Defensa, and what's very interesting is that this is an integral part of the Ministry of Defense's security and defense policy. So this whole notion of the Ministry of Defense becoming the key diplomatic agent for the Colombian state is at the root of this. And since 2010, there's been a very explicit effort on the part of Colombia to position itself as an international point of reference on issues related to organized crime, counterinsurgency, counterterrorism, demining, the use of canines to do different types of activities, and maritime security. I don't have the figures for after 2006 because I pretty much stopped looking at this topic then because no one is researching and there's lots of secrecy in terms of numbers of trainees. But in a period of 6 years, the Ministry of Defense boasted to having trained more than 30,000 security officials in over 70 countries. Most of this cooperation has taken place in Latin America, in particular in Central America, but also Mexico. But increasingly, the Colombian state, hand in hand with the United States, has looked elsewhere in order to cooperate, including West Africa. I've just come back from the ISA convention in Accra, Ghana, and I went actually because the Colombian government opened an embassy in Ghana just several years ago. Colombia, unlike Brazil, has very little diplomatic representation in the African continent. And the main purpose for opening this embassy, I was told by the then Minister of Foreign Relations, was it precisely to be able to enhance security cooperation in the western part of the African continent. So this has become a very key point of Colombian foreign policy. And this type of cooperation or diplomacy for security and defense entails a number of different kinds of security cooperation. There's bilateral cooperation, country to country. Much is triangulated with the United States. And this has been also, obviously, the key interest of the United States. In an interview that I conducted with a U.S. counter-narcotics official, he said that Colombia had become, in fact, the perfect Trojan horse for being able to conduct counter-narcotics and counter-organized crime policies in Central America and other parts of Latin America. But it's also multilateral. Colombia has signed agreements with the European Union, the UN, and now has become the first Latin American global partner. And it's actually this relationship with NATO that currently the Colombian military in particular are trying to enhance. So what we see here is a variety of different strategies designed to position Colombia, again, as a security exporter. You'll tell me when I have to stop, right, Manuela? So in much of my work, I've asked why Colombia does this. Why has the Diplomacia de Seguridad y Defensa become so important in Colombia's efforts internationally? And I've identified a number of reasons. The first is essentially because it's not just the United States who's interested in the success story. Colombia has made strategic use of this with an eye to satisfying other objectives. Recently, Colombia became a member of the OECD,
Don't ask me why, but the previous government was very interested in having this happen. This has been used to attract foreign investment. It's been used to show that Colombia is now a safe country to be able to attract tourism. It's even been used to attend to the very negative image that Colombians face when they travel abroad. Colombia is not unlike Iran or Israel in terms of how many visas are required when one travels around the world. And increasingly, visa requirements have been reduced as well for Colombians traveling as a result of this success story. The second reason that I alluded to at the beginning is reinforcing the strategic partnership with the United States. Colombia has used this policy in order to seal a more equal within asymmetry relationship with the United States, which is now obviously unraveling under the Trump government and also under the Duque government, who was just elected a year ago. The third reason, which I have increasingly tried to look at, is the use of security cooperation abroad as a means of doing security sector reform of the armed forces in the post-conflict. Now, we don't talk about post-conflict in Colombia yet because we continue to be in a country in many ways at war. But the question of how to employ highly specialized and trained world-class human resources among the military and police has become a key issue that's not being debated in Colombia, but anyone who's aware of the inflated size of the Colombian armed forces knows will have to be discussed at some point. And also, this is a means of granting some type of foreign prestige to the armed forces with an eye to keeping them tranquilos in the post-conflict. A fourth reason, which no one is researching, but what concerns me, is how to counteract the risk of mercenization of the Colombian military and security officials. We talk a lot in Colombia after the peace agreement with the FARC of the risks of members of the FARC becoming criminalized. No one talks about the risk of highly trained security officers becoming mercenized. And there's one example that I just wanted to point to, which is that of the United Arab Emirates. This country hired a large number of Colombian military, special ops forces to combat, militants in Yemen. And so there's a real risk of this happening elsewhere if indeed the overblown size of the armed forces is not attended to. So that's kind of the story. What I wanted to point out, and it's obvious, is the counter side of all of this. Success stories, obviously, used to market security expertise and certain repertoires of security and military policies are obviously selective. They're meant to be constructed in a positive way to be able to sell. And Colombia has been quite successful hand in hand with the United States in doing so. But these stories obviously ignore less positive outcomes of military and security knowledge production. And I just want to point to a few. I won't be able to show you all the pictures I brought, but you'll get an idea. Colombia faces a number of challenges which actually put into question the success story. And I just wanted to mention a few. First, incomplete implementation of the peace accords with the FARC. Second, failed negotiations with the other guerrilla group, the ELN. Third, the rise of coca and cocaine and illegal mining. Fourth, the reorganization of criminal activity and the proliferation of non-state violent actors throughout the national territory. And the last and most disconcerting, systematic killings of social leaders and ex-combatants. I have like 1 minute, so I'll just do this. I can leave this and you can look after. These were just pictures to show you the presence of dissident elements of the FARC in Colombian territory. All these dots are just marking where there's presence of this guerrilla that supposedly signed a peace agreement and demobilized. This is just a picture, and we're not going to talk about Venezuela. Venezuela is a huge other issue that we could talk about in the questions if you wanted to. This is the presence of the ELN in Colombia and Venezuela. The dark line is the border that divides the two. So ELN, which is a small group, has a very important territorial presence, which actually became enhanced after the FARC demobilized. This is the presence of foreign criminal structures just in Venezuela. The whole situation in Colombia has also, and in Venezuela, has lent itself to a very complex interaction between the two countries in terms of organized crime. You won't be able to read any of it, and my time went up, so I'm just going to do this quickly.
Just the other day, last week, Ivan Marquez, one of the leaders of the FARC who negotiated in La Habana, defected and called for rearming. Next to him is Jesus Santrich, who's blind, who's carrying a rifle, which is quite disconcerting if you think about it, accused of becoming involved after the peace agreements in a drug arrangement with the Mexican cartels. Just to mention, this is a graph that shows the rise in coca cultivation, and you'll see the success of combating coca lasted until around 2013, and what we have now is a tremendously large upward curve, bringing coca to levels higher than when Plan Colombia began in 2000. I'm feeling nervous about the time, so I'm just doing it quickly. No one's going to be able to see, but we're talking now about readopting aerial fumigation with glyphosate, which was halted by the Santos government under the precautionary principle, given the risks to human health and other things, environmental health. Just to show you, this graph illustrates the coincidence between ELN and FARC dissident presence and cultivos. So coca crops, obviously, and mining are magnets that bring, obviously, organized groups and these two insurgent groups to those areas of the country. This is another map that shows how coca and the assassination of social leaders also overlap. This is just a figure of how many people have been killed, a lot. Several hundreds of social leaders have been killed since 2016 when the peace accords were signed. Over 150 ex-combatants from the FARC as well. Illegal mining, I'm going to stop now. And just not to mention, and this is where I'll end, I'm just talking about Colombia. The whole question of what is done with this knowledge elsewhere hasn't been addressed by anyone. Manuela's done interesting work in her dissertation on this in the case of Brazil. I called it riot control. That's probably a very vulgar minimization of your interesting work. In Chile, it is suspected the counterinsurgency training provided by the Colombians to the Chileans has been used to control the Mapuche indigenous community. And in Central America, there's just this whole question of what Colombian training has done there as well. I'll stop there. Sorry to abuse the time by 2 minutes, but thank you. Thank you very much, Arlene. Now, I give the floor to Bruno. Cara. Oi, estão me ouvindo? Bom, bom dia. Inicialmente, como não poderia deixar de ser, eu gostaria de agradecer a Mônica, a Jana e a Manuela pelo convite para esse ciclo de debates tão interessante. É um prazer estar participando do evento no IRI e eu torço para que seja o início de um diálogo e não uma conversa pontual. Além disso, é um prazer e uma honra estar aqui ao lado da Arline e da Márcia, né? Eu acho que vão ter pontos de contato entre os três trabalhos que eu espero que fiquem claros a partir da minha fala, né? Eu não tenho o hábito de ler as apresentações, mas também não tenho o hábito de terminar as apresentações no tempo. Então, hoje eu resolvi fazer algo de diferente, vamos ver se vai funcionar. Bom, o trabalho que eu vou apresentar aqui é o resultado de uma pesquisa de mais de uma década, iniciada em 2006, quando eu entrei no doutorado, e finalizada no início desse ano, com a publicação do artigo que aqui eu estou resumindo e apresentando. Eu comecei como um recém-mestre e acabei como um professor doutor num programa de pós-graduação, né, um período bastante longo. Assim, falta a excitação de uma pesquisa em andamento, mas eu acho que tem a vantagem de trazer reflexões já bastante amadurecidas e com uma possibilidade de pensar processualmente, ver o desenvolvimento de um caminho da segurança pública do Rio de Janeiro, um caminho não óbvio que foi sendo seguido ao longo desse tempo, né? Esse processo que eu acompanhei não se inicia com a minha pesquisa, nem se encerra junto com ela, obviamente, né? Continua acontecendo e é interessante ser pesquisado. A pesquisa foi sobre a implementação de dois sistemas, ou da expansão do primeiro sistema no segundo. Sistemas de comando e controle, isso pode ser chamado de C2, né? Estruturados em dois espaços, né?
o CCC, que era uma sala na Torre da Central do Brasil, e o CICC, um enorme prédio construído do zero na Praça 11, bem na saída do metrô da Praça 11, algumas pessoas já podem ter visto. O CICC, sobre o qual vou concentrar minha apresentação, teve os maiores investimentos em infraestrutura de segurança na história do governo fluminense. Só o prédio, sem os principais equipamentos, custou R$ 105 milhões, em valores de 2013. O CICC, Centro Integrado de Comando e Controle, é um elemento central e parte integrante do SICC, Sistema Integrado de Comando e Controle, que foi a maior política federal de segurança pública já realizada, concentrando quase a totalidade dos gastos da Secretaria Extraordinária de Segurança em Grandes Eventos, criada para cuidar dos preparativos e para a execução da segurança dos mega-eventos. Eu queria lembrar que parte considerável dos investimentos em segurança pública é realizado no nível estadual e custeado pelas secretarias locais. Por isso que esse é um dos maiores investimentos já feitos no nível federal em segurança pública. Dessa forma, qualquer explicação sobre isso, sobre a implementação do comando e controle no Rio de Janeiro, deve se iniciar no ciclo de mega-eventos realizados no Brasil entre 2013 e 2016, e mais especificamente no Rio de Janeiro. Podemos até incluir o PAN de 2007, acontecido também aqui nessa cidade, como uma espécie de balão de ensaio, por ter marcado o início dos investimentos em comando e controle com a construção do Centro de Comando e Controle, que era uma sala no prédio, na Torre da Central do Brasil. O Centro de Comando e Controle foi, em parte, financiado pela Senasp. Em relação ao Centro Integrado de Comando e Controle, esse prédio maior, devo levar em conta, para análise, a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Para a realização desses mega-eventos, o campo da segurança era considerado como um dos mais sensíveis, tanto em função dos novos problemas a serem enfrentados, como o terrorismo, mais especificamente a sua ameaça, né, e as manifestações, o que foi bastante surpreendente até o início da Copa das Confederações, que foi exatamente em junho de 2013. As manifestações de junho de 2013 coincidiram com o primeiro desses mega-eventos. Mas também, além desses novos desafios, mas também por conta dos velhos problemas nossos conhecidos. A criminalidade urbana, a guerra de facções, as milícias, enfim, problemas que, dessa vez, requereriam novas soluções. Dentre elas, a gente pode citar o Centro Integrado de Comando e Controle, que eu pesquisei, e as UPPs. Eu diria, de certa forma, também a expansão das milícias, mas eu acho que é um tanto ousado defender aqui que a expansão das milícias foi uma forma de lidar com o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, embora eu acredite nisso. Além disso, por questões variadas, foi um momento em que, na realização, no ciclo de mega-eventos, né, foi um momento em que os governos envolvidos contaram com recursos em abundância, que foram majoritariamente empregados em tecnologias da informação e comunicação, né, as TICs, equipamentos de forma geral, eu estou falando de escudo, capacete, helicóptero, carros, veículos, de forma geral, e também armamento, bastante armamento, tanto armamento letal quanto armamento de baixa letalidade, né, ou armas não letais, bala de borracha, gás de pimenta, enfim, taser, tudo isso que foi bastante utilizado, vem sendo bastante utilizado desde então. A principal política de segurança adotada para os mega-eventos foi a construção do Sistema Integrado de Comando e Controle, que consistia, grosso modo, de centros integrados de comando e controle construídos em todas as cidades-sede da Copa do Mundo, posteriormente em todas as capitais e em determinadas cidades de fronteira. O Sistema Integrado de Comando e Controle foi largamente apresentado por ministros, pelo governo, enfim, de forma geral, como o principal legado de segurança dos mega-eventos. Vocês lembram como essa palavra foi importante durante os mega-eventos, né, o legado. Tanto os mega-eventos quanto os centros de comando e controle, isso é importante para a argumentação que eu apresento, são dois elementos centrais para a expansão do novo urbanismo militar, de que fala Stephen Graham, e que, de forma bem resumida e incompleta,
pode ser caracterizado como uma transformação permanente nos espaços urbanos, tanto em países centrais quanto em países periféricos, em um território pensado e gerido segundo a premissa da guerra, e com muitos equipamentos de guerra. Se no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, a gestão da violência já tem historicamente por base a retórica da guerra, com inimigos elimináveis e não passíveis de luto, esse fato foi amplamente definido. O que acompanha os mega-eventos regularmente no Brasil como um terreno fértil para o proveito do mercado internacional de tecnologias de segurança e defesa. Sobre o assunto, é interessante pesquisar feiras como a LAAD, que acontecem anualmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, feiras de tecnologia militar e de segurança. Essas feiras consistem em mercados, para além da segurança e da defesa, mercados do medo, da violência, da morte, como me disse um diretor de vendas de uma empresa francesa de tecnologia de segurança e defesa que eu entrevistei. Bom, para tornar mais claro o meu argumento, eu devo apresentar uma muito breve apresentar de forma muito breve a estrutura de funcionamento do CICC do Rio de Janeiro. Essa apresentação muitas vezes tomou todo o meu tempo quando eu fui falar sobre isso, de tão interessante e complexo que é o prédio. Então, vai ter que ser bem rápido agora. No CICC, esse prédio na Praça 11, trabalham o subsecretário pode ser subsecretário de Operações Estratégicas e Planejamento, Modernização Tecnológica, Comando e Controle. O nome foi mudando ao longo da construção do centro. Então, esse subsecretário, os componentes da Superintendência de Comando e Controle, majoritariamente eram altos oficiais da PM, com alguns oficiais do Corpo de Bombeiros e agentes de outras instituições, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil e etc. Todos eles de alta patente. E os trabalhadores de chão de fábrica, chamemos assim, majoritariamente policiais militares de baixa patente, prestadores de serviço, teleatendimento, limpeza, secretariado, técnicos de TI e bombeiros. O prédio é estruturado, e eu digo estruturado literalmente na divisão dos andares, para atender a 3 cenários diferentes. O primeiro é a gestão cotidiana da segurança pública e da ordem urbana. O segundo, a coordenação operacional de diferentes agências em situações não rotineiras. Situações não rotineiras como mega-eventos, Réveillon, Carnaval, Enem, Parada Gay, ocupação territorial de favelas. E o terceiro cenário é a gestão de crises, que são acontecimentos importantes não esperados no campo da segurança. O comando e controle, ou C2, algumas pessoas chamam de C3I, C4I, etc., é uma doutrina militar, coloquei doutrina militar entre aspas, que remete à Guerra Fria, né, e que no Brasil foi adotada por um decreto pelo Ministério da Defesa em 2009. O comando e controle constitui no estabelecimento de uma rede unicentrada, em contraste com redes policêntricas, com vários centros, é uma rede que só tem um centro, em que é bem definida uma cadeia de mando e obediência altamente hierarquizada. O C2 no Brasil apresenta contradição com alguns dos princípios do management, que buscam a descentralização mínima do processo decisório e a promoção de uma estrutura de funcionamento em redes policêntricas. Mesmo assim, os discursos sobre o CICC invariavelmente traziam uma argumentação gerencial, tendo por base implícita, perceptível de diferentes maneiras, os princípios do New Public Management, cuja principal característica é pensar o Estado como se fosse uma empresa, ancorado em metas, técnicas de benchmarking, discursos sobre participação e accountability e etc. Mas como esse modelo gerencial seria posto em funcionamento? Em primeiro lugar, através da formação de pessoal qualificado, ou seja, alguns oficiais superiores escolhidos para fazer MBA na EBAP da Fundação Getúlio Vargas, um convênio com a Polícia Militar, que ocupariam cargos como gestores do sistema de comando e controle.
Essa primeira estratégia esbarra na estrutura de ocupação de postos da PM, com grande rotatividade de oficiais nos postos de comando, por razões que não cabe explicar aqui, mas eles estão sempre mudando de lugar, né? E também pelo fenômeno conhecido como porta giratória, com empresas de tecnologia de segurança contratando alguns desses oficiais para fazer negócios com a própria Secretaria de Segurança. Entretanto, a principal forma de implementação dessa lógica managerial seria o que chamei, em minha tese de doutorado, de sobredeterminação técnica, ou seja, promessas e expectativas de uma mudança de paradigma a partir da adoção de uma inovação tecnológica, num processo em que máquinas e softwares fariam tudo, e os seres humanos que trabalham com elas constituiriam pouco mais do que detalhes. Como pude verificar em diversas ocasiões da pesquisa, como consequência da sobredeterminação técnica, o aprendizado e o treinamento do pessoal que trabalharia com aquilo são sensivelmente negligenciados. Com isso, a seleção dos operadores nunca leva em consideração fatores de eficiência ou perfil para o serviço e também não envolvem vantagens comuns na lógica de funcionamento empresarial, como bonificações e gratificações salariais. O batalhão de choque, o BOP e as UPPs, por exemplo, davam gratificações para quem participava. Ao invés disso, os policiais que servem no CICC são por razões bem mais estão ali por razões bem mais prosaicas, como recomendação médica, ou por questões psicológicas, ou por questões físicas, foram feridos em combate, por ser o melhor turno de serviço da polícia, o que era visto como uma espécie de preguiça e malandragem, pela ausência de riscos do trabalho ali realizado, ou por alguma punição. Tinham praticado algum crime, estavam sob investigação, não podiam ir para a rua. A ausência das ruas diminui boa parte das possibilidades de ganho e de proveito dos policiais, e também de construção de redes importantes para o desempenho da sua atividade. De forma pejorativa, um policial que trabalhava ali me disse que eles eram chamados de PI, ou pé inchado, provavelmente pelo grande número de horas que passavam sentados. Para tornar mais claro o argumento a respeito da lógica gerencial militarizada, apontaria algumas consequências do trabalho prático de cada um dos cenários previstos para o funcionamento do CICC. No cenário 1, gestão cotidiana da segurança pública e da ordem urbana, fica mais evidente a tentativa de dar um tom gerencialista ao funcionamento, com uma cobrança muito intensa sobre os operadores a respeito do tempo de resposta às chamadas do 190 e ao envio das viaturas para a resolução das situações que originaram essas chamadas. Todo o trabalho é realizado de forma mediada por softwares de gestão do trabalho policial, vendidos por empresas de tecnologia de segurança, que definem, a partir desses softwares, os objetivos e as possibilidades de ação à distância e de fiscalização e coordenação dos agentes. Com isso, como argumentei em outro artigo, o Estado vai sendo privatizado, no sentido de ser cada vez mais cooperado por empresas de tecnologia de segurança. Nesse processo, dados importantes sobre o território e a população urbana são produzidos e compartilhados com essas empresas, num processo incluso no capitalismo de vigilância do qual fala Shoshana Zuboff. E o trabalho policial, por vezes, se perde na obtenção de metas a partir de estratégias de benchmark, metas que não tornam a cidade necessariamente mais seguras. No cenário 2, de situações não rotineiras que requerem uma atuação coordenada de diversas agências, polícia, bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, enfim. As operações militarizadas são rotinizadas. Tanto mega-eventos quanto festas, Enem, carnaval, instalação de UPPs, invasão policial de favelas, manifestações, tudo passa a ser tratado como uma operação militar de guerra, o que muitas vezes implica o uso de uma força desproporcional e de um efetivo muito superior ao necessário. No cenário 3, quando uma crise se instala, há uma exacerbação do cenário 2 e as respostas constantemente são ainda mais violentas e realizadas sob uma lógica de guerra urbana, tal como descrita por Graham. Desde o fim das minhas visitas de campo, em 2016, uma escalada da lógica gerencial militarizada pode ser percebida.
Para não ultrapassar o tempo de fala, gostaria de me ater apenas aos 2 últimos anos, por serem bastante emblemáticos da argumentação aqui exposta. Em 2018, o Estado do Rio de Janeiro foi posto pelo então presidente Michel Temer, a pedido do governador Luiz Fernando Pezão, sob intervenção militar federal. Com isso, a Secretaria de Segurança foi dissolvida e substituída pelo Gabinete de Intervenção, Gabinete de Gestão da Intervenção, composto por generais e coronéis do Exército. O planejamento estratégico e as metas de ação que foram apresentados à imprensa pelo GGI, o Gabinete de Gestão da Intervenção, tinha por base um documento produzido pelo Exército, o MEGP-EB, Modelo de Excelência da Gestão Pública do Exército do Brasil, que retoma ipsis literis princípios básicos do New Public Management. Então, o Exército fez um documento sobre como a gestão pública deve ser realizada de forma efetiva e sem corrupção, sem gastos. Esse documento é retomado por várias instituições como um modelo a ser seguido, né? Tal modelo passou a funcionar como referência de boas práticas na gestão pública. Além disso, havia uma expectativa, um tanto supervalorizada, de que os militares seriam capazes de rearrumar a estrutura de gestão e comando das forças de segurança do Estado. O Gabinete de Gestão da Intervenção funcionou no próprio Centro Integrado de Comando e Controle, apresentado como quartel-general da Intervenção Militar Federal. Vale lembrar que, em 2018, sob a intervenção, ocorreu o assassinato da vereadora Marielle Franco, e que, nessa ocasião, as câmeras do Centro Integrado de Comando e Controle, as câmeras que estavam na região do crime, estavam desativadas, o que pode ou não ter relação com o assassinato. Não era raro que as câmeras estivessem desativadas ou apresentassem defeitos, já que o processo de sucateamento do equipamento e do próprio Centro Integrado de Comando e Controle é imediatamente posterior ao início do seu funcionamento. Começou a funcionar, começou a sucatear e acabou o dinheiro para fazer a manutenção. Em 2019, torna-se ainda mais evidente a política estadual de gestão da população a partir da morte de uma parcela desta, numa exemplificação perfeita do que Achille Mbembe chama de necropolítica. Demonstrando preocupação com os números da criminalidade violenta, o governador Wilson Witzel promove uma política de abates à distância de suspeitos de envolvimento com crime, de suspeitos, muitas vezes é apenas um pedreiro ou alguém portando um guarda-chuva, realizada com os caveirões móveis, helicópteros do Exército dos Estados Unidos usados na Guerra do Vietnã e reciclados com a Polícia Fluminense, numa lógica de assassinatos estratégicos com o objetivo de diminuir os homicídios, com um aumento proporcional das execuções policiais, mas que são computadas nas estatísticas oficiais sob outra rúbrica, ou seja, é como se estivesse havendo uma diminuição dos homicídios. Além disso, torna-se cada vez mais patente uma política de apoio tácito às ações das milícias, o que pode ser interpretado como uma tentativa de impor uma pax miliciana, que de pacífica não tem nada, no território da capital e sua região metropolitana. De forma bastante apressada, até pelo tempo que me resta ou não me resta, termino essa apresentação chamando a atenção que, por questões que vão da falta de recursos à ausência de uma cultura organizacional, o aspecto gerencial da lógica apresentada vai, a cada dia, se tornando mais um militarismo que remete de forma perversa a ideias de eficiência na gestão da truculência e da morte de parcela da população. E a integração / coordenação institucional / operacional, por quê? Porque havia uma dúvida se o que estava sendo promovido era uma integração entre as diferentes agências
polícia, bombeiro, polícia federal, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, enfim, todas as agências que iam agir de forma integrada ou apenas de forma coordenada. Isso é bastante importante, porque se fosse integrada, isso implicaria o compartilhamento de informações. Isso é sempre um grande problema. Polícia Militar e Polícia Civil, por exemplo, detestam compartilhar informações, compartilhar operações, compartilhar recursos, enfim. Há uma rivalidade entre elas, né? Então, essa integração ou coordenação institucional ou operacional, que foi louvada e preconizada pelo modelo do CICC, esse tempo todo não necessariamente produziu um território urbano mais ordenado ou seguro. Lembrando que de 2013 até aqui nós temos conhecido no estado do Rio de Janeiro, o tempo de funcionamento do Centro Integrado de Comando e Controle, um aumento nas taxas de criminalidade violenta e na violência sentida pela população. Muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. Agora a Márcia, por gentileza. Bom dia, eu agradeço muitíssimo o convite, a Manuela, a Mônica, a Jana, e a oportunidade de apresentar o meu trabalho aqui e participar desse seminário ontem, milhares de conexões, né, com a minha pesquisa que eu estou pensando, essa mesa também, então, um enorme prazer. E eu resolvi abordar a questão central, né, desse seminário. Bom, primeiro, a partir do Rio de Janeiro, é no Rio de Janeiro que eu trabalho há muitos anos, faço campo há muitos anos em favelas, isso podia ser uma questão de pura comodidade, mas eu tenho um argumento mais substantivo, que é o fato do Rio de Janeiro ser pensado como um laboratório para o tratamento da questão da violência urbana no Brasil, né? E também, falando logo, atualmente entrando no circuito, que nesse circuito transnacional de boas práticas na área de segurança pública, só uma referência, o programa das UPPs foi exportado, né, como uma tecnologia de pacificação e entrou nesse circuito. Mas, assim, então, eu vou pegar o Rio de Janeiro e, para pensar essas modalidades de guerra no nosso cotidiano, eu estou pensando 3 modalidades de guerra, né? Nos anos 70, 80, o que eu chamei de metáfora da guerra, que, na verdade, era uma elaboração de como se houvesse uma guerra das favelas contra a cidade que justificariam política pública de segurança, caracterizada por incursões policiais violentas, abusivas, focadas para matar, gratificação faroeste e tudo mais, matar os traficantes de drogas ilícitas, mas também que podiam matar sem problema os moradores que não estavam envolvidos nessas redes e que tinha como dispositivo central o autorresistência. Né? Para quem não sabe, o autorresistência é, na verdade, um documento burocrático em que o policial militar que faz essas incursões, que tenha matado, atirado e matado, né, alguém, normalmente isso acontece em favela e em periferia, registra a morte, né, ele registra a morte e testemunha, é um agente do Estado, ele tem fé pública, apresentando a vítima como agressora. Ele resistiu à ordem de prisão e, por isso, em legítima defesa, o policial teria atirado e teria matado. A gente tem uma curva enorme, tinha uma curva enorme de autorresistência no Rio de Janeiro, diminuído um pouco em termos da pacificação, controlados pelos processos que Bruno trabalhou ainda há pouco, de como a estatística pode revelar, mas também pode ocultar, e como isso está sendo manipulado no discurso oficial. Mas, enfim, essa foi, digamos assim, a primeira forma de guerra. Depois nós tivemos um período que se iniciou em 2008, no final de 2008, no governo Sérgio Cabral, que foi o período de implementação das UPPs
em algumas, muito poucas localidades, aquelas que se situavam na zona sul da cidade, pontos turísticos e em torno dos equipamentos destinados aos grandes eventos. Eu não vou falar das UPPs, porque, na verdade, essas se eu for falar nisso, eu não termino o meu argumento. Mas elas foram construídas como com duas pernas, digamos assim. As UPPs militares, cujo sentido seria inicial, recuperar o que o Estado chamava de recuperar a soberania do Estado, né, sobre os territórios de favelas e de periferias, e as UPPs sociais, que teriam uma proposta de integrar esses moradores dessas favelas à cidadania e à cidade, à malha urbana, através de políticas públicas urbanas. Na verdade, nenhuma nem outra, apesar do sucesso inicial das UPPs, né, e que contaram até 2013, até a época do assassinato do Amarildo, né, contaram com uma aprovação quase unânime na cidade do Rio de Janeiro, mas, pouco a pouco, tanto com esse primeiro homicídio do Pedreiro Amarildo, morador da Rocinha, que foi amplamente visibilizado, publicizado, questionado pelos movimentos sociais, começou a romper essa adesão, esse pacto em torno das UPPs, quanto 2013 significou um giro de sentido na política de segurança, quando o então secretário de Segurança, Sérgio Beltrame, representando toda essa cúpula, ele desiste de governar, né, de recuperar a soberania do Estado sobre esses territórios, né, e passa a formular um outro tipo de orientação para os policiais lotados nas UPPs, que vai corresponder a uma mudança de discurso para o grande público. Não a recuperação da soberania, que esse não era o problema, mas assim que era apresentado, mas simplesmente o fim dos tiroteios, o fim da exibição das armas pesadas, etc. O que significa isso praticamente? Significa um giro de sentido no Estado, um giro de sentido nessa política em que o Estado admite que vai governar aqueles territórios com crime, né? E, a partir daí, você tem toda uma série de consequências no funcionamento das UPPs militares que eu não posso trabalhar aqui por conta do tempo, né? E as UPPs sociais, que começaram com essa proposta de integração social e urbana, acabam reduzindo também a sua participação agenciamentos em torno de inclusão produtiva de parte dos moradores. O que é a inclusão produtiva? Né? Uma série de políticas e promessa de microcrédito e outras facilidades para que eles se agenciassem a si próprios como mercadorias, né? Como microempreendedores nessas localidades. Há, portanto, um deslocamento da proposta de integração à cidadania, o que significa trabalho, direitos políticos, etc., para uma lógica de uma mera inclusão produtiva que enfrentou inúmeras dificuldades, tanto os financiamentos prometidos para o SEBRAE, Prefeitura, Estado, quanto a BNDES, quanto também a exigência das mesmas regras formais para a formalização dos pequenos negócios. Por exemplo, uma das regras que o BNDES exigia era a existência de RGI, Registros Gerais de Imóveis, né, na sede onde esse negócio fosse praticado, fosse realizado, o que é bastante difícil, embora muitas moradias em favelas já sejam regularizados, dificilmente um segundo imóvel tenha RGI. E aí você tem uma série de processos relacionados a isso. Bem, quanto tempo ainda tem? Você tem ainda mais 10
Ah, então tá bom. Então, para poder falar tudo, né, a partir daqui eu vou ler, porque eu já avancei e voltei, senão não consigo falar o ponto que eu quero. No primeiro trimestre de 2009, a letalidade por intervenção policial... Eu estou considerando, então, essas guerras, né? Antes, a guerra como metáfora, a pacificação e a guerra como forma de governo dos pobres no Rio de Janeiro. No primeiro trimestre de 2019, a letalidade por intervenção policial no Rio de Janeiro foi a maior em 21 anos. 5 pessoas foram mortas por dia pelas polícias militar e civil, totalizando 434 pessoas assassinadas, o que representa um aumento de 18% em relação ao primeiro trimestre de 2018, onde já vigorava a intervenção militar, a intervenção federal. No paper mesmo, eu abro o texto com esses dados, porque me parece que eles não têm comparação possível com países que não estejam vivendo uma situação de guerra civil ou um conflito declarado entre as nações. Mas esses dados representam o cenário que vivemos hoje no Rio de Janeiro, o de uma guerra urbana praticada pelos agentes do Estado nos territórios de moradia dos pobres. Favelas e periferias, sendo as periferias assimiladas às primeiras na compreensão local das dinâmicas de violência, né? E quem mais morre são os jovens e são os negros. A Rede de Observatório de Segurança, por exemplo, demonstra que de 2007 a 2017, a taxa de homicídios de jovens negros cresceu 33,1%. E a taxa, no mesmo período, a taxa entre os não negros cresceu 3,3%. Né? Esses dados são, então, resultantes de uma construção histórica que vincula o problema da favela ao problema da violência na cidade, ao problema da violência urbana na cidade. Matt mostrou isso para a gente ontem bastante, associando esses moradores, né, ao perigo e ameaça que ofereceriam para os demais habitantes da cidade em termos de sua integridade física e de sua segurança patrimonial. É isso que formulou essa política de segurança pública, que teve algumas inflexões. Primeiro, operando por a partir desse dispositivo discursivo da metáfora da guerra, que matava, sim, e matava bastante, mas a produção de mortes não era o seu dispositivo central. Por isso mesmo, né, as mortes que ela produzia tinham que ser justificadas pelo Estado. E é aí que o auto de resistência vai ter centralidade nesse período, né? Mas, no momento que a gente vive, a gente está vivendo um momento em que a guerra se transformou em forma de governo desses territórios e dessas populações. Como é que isso aconteceu? Né? Como é que isso aconteceu? A partir de duas inflexões, né? A primeira foi exatamente esse programa de pacificação das favelas, via os UPPs, né, que prometeu aos moradores de favelas e à cidade que ia produzir paz e pacificação, né? E a segunda, né, já ligada aos anos recentes. Vamos à primeira, então. Né? Eu já falei um pouquinho das UPPs militares e já falei um pouquinho das UPPs sociais. Então, para considerar essa primeira inflexão da política de segurança pública, o que é a paz e por que eu estou argumentando que a paz não rompe com a metáfora da guerra. A paz não rompe com a lógica da guerra, ela só modifica os seus termos. Estou me aproximando aqui um pouco, em certo sentido, do texto que Mark está apresentando nesse seminário. Quer dizer, a pacificação ela não é totalmente alguma coisa fora e contra a guerra, né? Por quê? Porque qual foi o sentido? Se a implementação das UPPs não tinha o sentido, de fato, né, justificado
de recuperar a soberania estatal dos territórios. Não tinha nenhum sentido social de resolver o problema dos conflitos sociais e territoriais, né, através da integração social e urbana a integração social dos moradores, a integração urbana dos territórios. Para que ela veio? E por que ela veio? Ela veio na lógica de diminuir a violência na cidade, ela veio na lógica de produzir uma cidade segura para os grandes eventos. Então, o centro da pacificação era desfazer os nós das redes do ilegal, do ilícito, né, que se supunham os moradores de favela estariam inseridos, né? Nesse sentido, a ideia aqui era produzir um outro modo de vida dos moradores de favela através da coerção, através da disciplinarização, e essa foi a lógica principal dos moradores, dos policiais lotados nas UPPs nesses territórios, como acabou sendo também a lógica de relação da UPP militar com as UPPs sociais, uma vez que os comandantes dessas localidades definiam o que, como e por que eles deviam solicitar ao Estado. O secretário de Segurança Pública, o Beltrame, chegou a falar nisso, dizendo, logo no início do lançamento do programa, dizendo que eram tantas as carências dos moradores de favelas que o Estado tinha que lhes ajudar a pedir. O que inicialmente podia ser interpretado como uma lógica paternalista, mas para quem fez campo, e aí são várias as pesquisas que eu estou mobilizando aqui, quem fez campo nesses territórios com as UPPs, viu que o sentido era a disciplinarização, era a normalização, era o controle e a repressão de todas as atividades coletivas que saíssem desse diapasão, sempre mantendo recurso ao auto de resistência, como o próprio caso do assassinato do Amarildo na Rocinha nos demonstra. Mas a segunda inflexão, né, é a inflexão da militarização dos territórios de moradia. E só para... o Bruno já falou do período da intervenção federal. Eu vou só trazer um dado aqui referente ao primeiro semestre desse ano. No primeiro semestre desse ano, acabada a intervenção federal, nós tivemos 1.697 ações policiais realizadas pela Polícia Militar em favelas do Rio de Janeiro. 1.697 operações. E nós temos vários casos, né, de assassinato. Eu vou falar de uma recente, talvez. Uma recente foi há 2 dias atrás, na Vila Kennedy. Tinha um pedreiro trabalhando no telhado de uma casa na Vila Kennedy. A polícia entrou e matou. Como é que isso está sendo discutido pela mídia? Como é que isso está sendo publicizado? A polícia provavelmente achou que o martelo era uma arma. Da mesma maneira que Babilônia, Chapéu, Mangueira mataram um jovem que portava um guarda-chuva grande porque acharam que o guarda-chuva seria um fuzil. E aí tem o Godoy, a Carol Couto, tem trabalhado exatamente de como a morte hoje, a morte desses moradores, a matança desses moradores, ela já dispensa até o auto-resistência. Basta a justificação discursiva de que a polícia se enganou, a polícia se enganou porque supôs que o objeto que a pessoa estivesse portando, né, fosse uma arma, né, entendeu-a no campo de um simulacro. Não vou falar nada, então. Mas, desculpa.
lógica, né, vou falar mais 3 ou 4 coisas. Primeiro, que a lógica de atuação militar, a atuação policial nas nossas favelas é uma lógica de atuação militar e não mais policial. Na intervenção federal na segurança pública, nosso então ministro da Justiça, Torquato Jardim, definiu a atuação das forças nacionais como lidando com uma guerra assimétrica. Entra numa favela, está lidando com uma guerra assimétrica. Você vê uma criança toda bonitinha, eu estou reproduzindo a declaração dele, uma criança toda bonitinha com uniforme de escola, né? Mas você não sabe quem ele é. Todo mundo é o inimigo. Pouco depois, isso resultou no assassinato de Mateus, um garoto de 13 anos, na favela da Maré, exatamente nessas circunstâncias. Esses elementos que eu estou trazendo de forma meio dispersa, porque eu sempre acho que vou conseguir falar mais do que eu efetivamente consigo, e que muitas vezes, no passado, eram caracterizados como abusos, excessos policiais, etc., hoje eles estão entronizados, não despertam horror, não despertam repúdio e sequer necessitam de algum tipo de justificativa mais ampla. Por que isso? Né? Porque eles já encontram abrigo, né, numa mudança institucional, uma mudança política e uma mudança de concepção, né, em termos de que não há espaço nessa sociedade, nessa cidade e nossa cidade para pobres, moradores de favelas e periferias. Não há espaço para ampliação de direitos, não há espaço para políticas públicas, muito mais políticas públicas urbanas, e há alguns elementos que expressam isso muito claramente. O Bruno falou do nosso governador, né, o Witzel. Né? Nesse plano, isso é uma orientação explícita, ele falou isso ainda na campanha eleitoral, né, ele ia dizer para os policiais mirarem na cabecinha e abater os criminosos. A gente tem vários episódios nesse sentido que estão sendo acompanhados, né, por alguns dos nossos representantes políticos. Por exemplo, existe na Assembleia Legislativa Estadual um projeto, né, para a constituição de um corpo de policiais militares voluntários, né, que, na verdade, consiste numa tentativa de legalizar, a partir dos seus corpos inferiores, que, portanto, não estariam submetidos às normativas legais regulares, a milicialização da PM. Mas isso também corresponde, no plano federal, à tramitação do pacote anticrime do nosso atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, que retoma e entroniza a ideia de que pode-se matar, desde que o matar seja figurado como um excesso do agente, que haja em decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Né? Se isso não é uma licença para matar, eu já não sei mais o que é. E a última coisa que eu vou ainda me referir são 2 agenciamentos do Bolsonaro, né? Desde das suas gestões, sucessiva assinatura de decretos para liberar, né, o armamento de diversos segmentos da população, ao mesmo tempo em que convoca, né, massas de apoiadores para que se armem e defendam o seu governo, até o último agenciamento dessa semana, que é a promessa de fornecer indulto para policiais que participaram de massacres
como Carandiru, como Eldorado de Carajás, etc. Né? Então, a guerra não é mais metáfora. A guerra, ela não está no campo da guerra por outros meios, como a pacificação. Me parece claro, né, que se a gente quer estudar e trabalhar essa militarização cotidiana, a gente tem que entender que a guerra é forma de governo, né? Sobretudo desses segmentos, mas certamente não está restrita a eles. Todos aqueles figurados como inimigo podem ser objeto dessa guerra. Peço desculpas a Manu e ao auditório por ter me excedido um pouquinho. Tudo bem. Muito obrigada, Márcia.